Bom dia, Joyce. Bom dia, queridos, que vão ver essa gravação depois. Hoje é a segunda parte, segunda leitura do livro Os Quatro Compromissos, de Dom Miguel Ruiz. Ontem nós vimos 14 páginas, hoje mais 14 páginas. Bem importante esse livro, bacana, onde ele fala sobre também o comportamento humano ali, desde quando nós nascemos, né? Então, a Joyce, depois, no final, vai dar os seus comentários. Mas e de ontem, Joyce? O que você viu de ontem? O que você achou? Então, eu achei uma abordagem muito, muito interessante, que é muito próxima de outros livros que a gente leu e muita coisa que a gente estuda no movimento, que é a questão de você encontrar a sua essência, né? Você se libertar de padrões que você modelou desde criança, né? Ele traz a importância de você diferenciar o que você traz de outras pessoas, da modelagem dos seus pais, da sua família, dos seus mestres, etc., para aquilo que você é realmente. Então, eu achei muito, muito interessante a abordagem do livro. Vamos ver como é que continua. A domesticação, né? A aceitação, isso que a gente é desde quando nascemos, né? E eu achei interessante que eu vi ontem um vídeo do Luiz Marcelo, onde que ele fala lá que a criança, inclusive acho que esse vídeo está sendo lançado hoje, a criança nasce pura. A criança não tem distorção, né? Não tem distorção. A criança não tem distorção. Não tem, inclusive o sexo, né? Assim, você nem consegue identificar se é menino ou menina, a criança nisso. E achei engraçado que ele falou, né? Você olha para ele falou assim, você não olha para o bebê, neném, quando nasce e fala, é o capeta que está nascendo. Porque não tem, tudo vai sendo moldado conforme vai passando o tempo. E essa criança tem esse ser humano tem uma parte da vida onde que saiu da rota, aonde foi que mudou. Esse vídeo é bem interessante, é um short aí que foi soltado, se não me engano, acho que hoje, Joyce, acho que hoje que está saindo esse short, ou ontem, mas é um recente. Mas bora lá. Bem-vindo, Juramar, está entrando com a gente também. Juramar. Estamos começando agora. Bom dia, bom dia. Ótimo dia para todos. Algum comentário sobre a parte que nós lemos de ontem do livro, Juramar? Eu gostei muito do que vocês comentaram, né? Que é a questão de que é mesmo de você se autoafirmar, conta que você recebe aquelas normas já todas prontas. Ali você tem que seguir para ser aceito. O livro é mais ou menos isso. Eu tenho que dosar, né? Porque se a gente não fizer um pouco do que já está posto e imposto, a gente não é aceito, né? Mas a gente tem que quebrar muita coisa para poder quebrar e ver como é que as pessoas vão reagir, porque tem muitas pessoas que só gostam daquilo que é certinho, do que é normal na visão delas, né? Na hora que você quebra um tabu, na hora que você quebra uma regra, uma norma, aí tá ali as pessoas prontas para jogar aquelas pedrinhas em você, lhe derrubar com pedra grande. Eu estou chamando pedrinha, mas é para amenizar um pouco. Mas a vida é assim mesmo, né? As regras vêm prontas, e aí você dá continuidade àquilo ali, e aquilo lá, como chama, as pessoas que estão à frente do seu tempo, elas conseguem quebrar alguma coisa, né? Exato. Mas tá bom, então. Vamos começar aí com o primeiro compromisso. Ontem eu assisti de novo no meu trabalho. Ei, Luz, eu assisti de novo no meu trabalho. É bem rapidinho o livro dessa semana. E como você disse que é muito interessante, já li 3 esse vezes. livro. Oh, que bom. Pois eu estou nele também. Essa semana vai dar para mim ficar acompanhando mais de perto. Um abraço, vamos à leitura, né? Que ótimo, Jamar.
Ei, Joyce, você ia falar mais alguma coisa? Não? Então tá bom, vou começar a compartilhar aqui mais essas 14 páginas, 15 páginas, para a gente pegar a divisão de hoje, tá bom? Deixa eu começar. O primeiro compromisso. Seja impecável com sua palavra. O primeiro compromisso é o mais importante e também o mais difícil de cumprir. É tão importante que apenas com esse primeiro compromisso você será capaz de transcender ao nível de existência que chamo de céu na terra. O primeiro compromisso é ser impecável com sua palavra. Parece simples, mas é extremamente poderoso. Por que sua palavra? A palavra é o poder que você tem de criar. Sua palavra é o dom que vem diretamente de Deus. O livro do Gênesis na Bíblia, falando da criação do universo, diz: no início havia o Verbo, e o Verbo era com Deus, e o Verbo era Deus. Mediante a palavra você expressa seu poder criativo. É por meio da palavra que você manifesta tudo. Independentemente de qual língua você fale, sua intenção se manifesta por intermédio da palavra. O que você sonha, o que você sente e o que você realmente é será manifestado mediante a palavra. A palavra não é apenas um som ou um símbolo escrito. A palavra é força. É o poder que você possui de expressar-se e comunicar-se, de pensar, e, portanto, de criar os eventos em sua vida. Você pode falar. Que outro animal no planeta pode falar? A palavra é a mais poderosa ferramenta que você possui como ser humano. É a ferramenta da magia. Porém, como uma espada de 2 gumes, sua palavra pode criar o sonho mais belo ou destruir tudo ao seu redor. Uma das lâminas é o mau uso da palavra que cria um verdadeiro inferno. A outra lâmina é a impecabilidade da palavra, que apenas cria beleza, amor e o céu na terra. Dependendo de como é usada, a palavra pode libertar você ou pode escravizá-lo mais do que imagina. Toda a magia que você possui está baseada em sua palavra. Sua palavra é magia pura, e o mau uso dela é magia negra. A palavra é tão poderosa que uma única pode mudar ou destruir as vidas de milhões de pessoas. Alguns anos atrás, um homem na Alemanha, pelo uso da palavra, manipulou todo um país formado de pessoas inteligentes. Ele as conduziu a uma guerra mundial usando apenas o poder de sua palavra. Convenceu os outros a cometerem os piores atos de violência. Ativou o medo das pessoas com a palavra, e como uma grande explosão em cadeia, aconteceram assassinatos e guerra pelo mundo inteiro. Pelo mundo afora, seres humanos destruíram outros seres humanos porque tinham medo uns dos outros. A palavra de Hitler, baseada em crenças e compromissos gerados pelo medo, será lembrada por muitos séculos. A mente humana é como um terreno fértil onde sementes estão sendo plantadas continuamente. As sementes são opiniões, ideias e conceitos. Você planta uma semente e a mente humana é tão fértil. O único problema é que frequentemente também é fértil para as sementes do medo. A mente do ser humano é fértil, mas apenas para as sementes para as quais é preparada. O que é importante é saber para que tipo de semente nossa mente é fértil, e então prepará-la para receber as sementes do amor. Vamos tomar o exemplo de Hitler. Ele enviou todas aquelas sementes de medo e elas germinaram e conseguiram provocar destruição em massa. Percebendo o enorme poder da palavra, precisamos compreender que tipo de poder sai de nossas bocas. Um temor ou dúvida plantados em nossas mentes pode gerar um drama infinito de eventos. A palavra é como um encantamento, e os seres humanos usam a palavra como feiticeiros, colocando impensadamente encantamentos uns nos outros. Cada ser humano é um mágico, e podemos colocar alguém sob encantamento com nossas palavras ou libertar alguém de um encantamento. Lançamos encantamentos a todo instante com nossas opiniões. Um exemplo: veja um amigo e lhe dou uma opinião que acabou de passar por minha mente. Digo: estou vendo no seu rosto aquela cor dos que vão ter câncer. Se ele me ouvir e concordar, irá desenvolver câncer em menos de 1 ano. Esse é o poder da palavra. Durante nossa domesticação, nossos pais e irmãos deram suas opiniões sobre nós sem ao menos pensar. Acreditamos nessas opiniões e vivemos com medo dessas opiniões, como não ser bom em natação, ou no esporte, ou em escrever. Alguém dá sua opinião e diz: veja, aquela menina é feia. A menina escuta, acredita que é feia e cresce com a ideia de que é feia. Não importa quão bonita ela seja, enquanto mantiver esse compromisso consigo mesma, irá acreditar que é feia. Esse é o encantamento que a atinge. Ao captar nossa atenção, a palavra pode entrar em nossa mente e alterar todo um conceito para melhor ou para pior. Outro exemplo: você pode acreditar que é estúpido e por ter acreditado nisso até onde vai sua lembrança. Esse compromisso pode ser capcioso, levando você a fazer muitas coisas para provar que é estúpido. Você pode dizer a si mesmo: gostaria de ser esperto, mas devo ser estúpido ou não teria feito aquilo. A mente vai em centenas de direções diferentes e poderíamos passar dias tendo a atenção atraída apenas por aquela crença, em sua própria estupidez. Então, um dia alguém prende sua atenção e, usando a palavra, diz que você não é estúpido. Você acredita no que aquela pessoa está dizendo e faz um novo compromisso. Como resultado disso, você não se sente nem age mais como estúpido. O encantamento inteiro é quebrado apenas pelos poderes do mundo. De forma análoga, se você acredita ser estúpido e alguém prende sua atenção e diz: é verdade, você é a pessoa mais estúpida que eu já conheci. O acordo será reforçado e vai se tomar ainda mais forte. Asterisco, asterisco, asterisco. Agora vamos examinar o significado da palavra impecabilidade. Impecabilidade quer dizer sem pecado. Impecável vem do latim peccatu, que significa pecado. O prefixo in é igual a sem, portanto, impecável é sem pecado. As religiões falam sobre pecado e pecadores, mas vamos compreender o que realmente significa pecar. Um pecado é uma coisa que você faz e que vai contra você mesmo. Tudo que sente, em que acredita ou diz que vai contra você mesmo é um pecado. Você vai contra você mesmo quando se julga ou se culpa por alguma coisa. Estar sem pecado significa exatamente o oposto. Ser impecável não é ir contra a sua natureza. Quando você é impecável, assume responsabilidade por seus atos, mas não julga nem culpa a si mesmo. Desse ponto de vista, todo conceito de pecado muda de alguma coisa moral ou religiosa para algo pertencente ao senso comum. O pecado começa com a rejeição de você mesmo. Autorrejeição é o maior de todos os pecados que você pode cometer. Em termos religiosos, a autorrejeição é um pecado mortal que leva à morte. Impecabilidade, por outro lado, leva à vida. Ser impecável com sua palavra é não usá-la contra você mesmo. Se eu ouvir na rua e o chamar de estúpido, parece que estou usando a palavra contra você. Na realidade, estou usando minha palavra contra mim mesmo, pois você vai me odiar por isso, e o seu ódio não é bom para mim. Portanto, se eu ficar zangado e com minha palavra mandar todo o veneno emocional para você, estou usando minha palavra contra mim.
Se amo a mim mesmo, irei expressar esse amor em minha interação com você, e então serei impecável com a palavra, porque aquela ação irá produzir uma reação análoga. Se eu amo você, então você irá me amar. Se eu insultá-lo, você irá me insultar. Se eu demonstrar gratidão por você, você terá gratidão por mim. Se eu for egoísta com você, você será egoísta comigo. Se eu usar a palavra para colocar um encantamento em você, você irá colocar um encantamento em mim. Ser impecável com a própria palavra é o emprego correto de sua energia. Significa usar sua energia na direção da verdade e do amor por você. Se você fizer um compromisso com você mesmo de ser impecável com sua palavra, com apenas essa intenção a verdade irá se manifestar por seu intermédio e limpar todo o veneno emocional que existe em seu interior. Mas firmar esse compromisso é difícil porque aprendemos a fazer exatamente o oposto. Temos aprendido a mentir como hábito de comunicação com os outros e, mais importante, conosco. Não somos impecáveis com a palavra. O poder da palavra é usado de forma completamente errada no inferno. Usamos a palavra para amaldiçoar, culpar, encontrar remorso, destruir. Claro, podemos usar no sentido correto, mas não com muita frequência. Na maior parte do tempo usamos a palavra para espalhar nosso veneno pessoal, para expressar raiva, ciúme, inveja e ódio. A palavra é magia pura, o presente mais poderoso que temos como seres humanos, e a usamos contra nós mesmos. Planejamos vingança. Criamos o caos no mundo. Usamos a palavra para criar ódio entre raças diferentes, entre pessoas diferentes, entre famílias, entre nações. Fazemos mau uso da palavra com muita frequência, e esse mau uso é nossa forma de criar e perpetuar o sonho do inferno. O mau uso da palavra é como empurramos uns aos outros para baixo e nos mantemos em estado de medo e dúvida. Como a palavra é a mágica que os seres humanos possuem e o mau uso da palavra é magia negra, estamos o tempo todo usando magia negra sem saber que nossa palavra produz magia. Havia uma mulher, por exemplo, que era inteligente e tinha um ótimo coração. Ela possuía uma filha a quem adora ver e amava muito. Uma noite ela voltou para casa depois de um dia no trabalho, cansada, cheia de tensão emocional e com uma terrível dor de cabeça. Ela queria paz e sossego, mas sua filha estava cantando e pulando alegremente. A filha estava inconsciente de como a mãe se sentia, encontrava-se em seu próprio mundo, em seu próprio sonho. A menina sentia-se maravilhosa, saltava e cantava cada vez mais alto, expressando sua alegria e seu amor. Cantava tão alto que piorava a dor de cabeça de sua mãe, e num determinado momento a mãe perdeu o controle. Irritada, olhou para a menina e disse: "Calha a boca, você tem uma voz horrível. Não pode ficar quieta?" A verdade é que naquele momento a tolerância da mãe para qualquer coisa era nula, mas a filha acreditou no que a mãe disse e naquele instante fez um compromisso consigo mesma. Depois disso não cantou mais porque acreditava que a própria voz era feia e iria incomodar qualquer um que a ouvisse. Mostrou-se tímida na escola e quando lhe pediam que cantasse, ela recusava. Até mesmo falar com os outros tornou-se difícil para ela. Tudo mudou nessa menina por causa do novo compromisso. Ela acreditava dever suprimir suas emoções para ser aceita e amada. Sempre que escutamos uma opinião e acreditamos nela, fazemos um compromisso que se torna parte do nosso sistema de crenças. Essa menina cresceu, e embora tivesse uma bela voz, jamais cantou outra vez. Desenvolveu um complete show a partir de um encantamento. Esse encantamento foi lançado sobre ela pela pessoa que mais a amava, a própria mãe. Sua mãe nem reparou no que gerou com suas palavras. Ela não reparou que usou magia negra para encantar a própria filha. Não sabia o poder de sua palavra e, portanto, não podia ser culpada. Fez o que a própria mãe, o pai e outros educadores fizeram a ela de várias formas, com o mau uso inconsciente da palavra. Quantas vezes fazemos isso com nossos próprios filhos? Damos a eles esse tipo de opinião, e nossos filhos carregarão essa magia negra por anos e anos a fio. As pessoas que nos amam fazem magia negra conosco, mas não se dão conta. Por isso precisamos perdoá-las, não sabem o que fizeram. Outro exemplo, você acorda de manhã sentindo-se muito feliz. Sente-se tão bem que permanece por 1 ou 2 horas em frente ao espelho, embelezando-se. Bem, um de seus melhores amigos diz: "O que aconteceu com você? Está horrível. Olhe só esse vestido que está usando. É ridículo." Pronto, isso é o suficiente para colocar você a caminho do inferno. Talvez seu amigo só tenha dito isso para magoar você. E conseguiu. Emitiu a opinião com todo o poder da palavra dele como apoio. Se você aceita a opinião, ela se torna um compromisso e você coloca todo o seu poder nessa opinião. Essa opinião se torna magia negra. Esses tipos de encantamento são difíceis de quebrar. A única coisa que pode quebrar um encantamento é fazer novo compromisso baseado na verdade. A verdade é a parte mais importante de ser impecável com sua palavra. Por um lado do fio da espada estão as mentiras, que criam magia negra, e do outro está a verdade, que possui o poder de quebrar o encantamento da magia negra. Apenas a verdade pode nos libertar. Asterisco, asterisco, asterisco. Observando as reações diárias dos seres humanos, imagine quantas vezes atiramos encantamentos uns nos outros com nossa palavra. Com o tempo, essa interação se torna a pior forma de magia negra, e a chamamos de mexerico ou fofoca. Fofocar é praticar magia negra em seu pior aspecto, porque é puro veneno. Aprendemos como fofocar firmando um compromisso. Quando éramos crianças, escutávamos os adultos ao nosso redor mexericando o tempo todo, dando abertamente suas opiniões sobre outras pessoas. Eles chegavam até a emitir opiniões sobre pessoas que não conheciam. O veneno emocional era transferido com as opiniões e aprendíamos que essa era uma forma normal de comunicar-se. Mexericar tornou-se a forma principal de comunicação na sociedade humana. Tomou-se a forma de nos aproximar uns dos outros, porque nos faz sentir melhor ao ver que outros se sentem tão mal quanto nós. Existe uma antiga expressão que diz: a miséria gosta de companhia, e as pessoas que sofrem no inferno não querem ficar sozinhas. O medo e o sofrimento são uma parte importante no drama do planeta, são a maneira de o sonho do planeta nos manter abaixados. Fazendo a analogia da mente humana com o computador, as fofocas poderiam ser comparadas aos vírus. Um vírus de computador é um programa escrito na mesma linguagem que todos os outros códigos de programas, porém carrega uma intenção danosa. Esse código é introduzido no interior do programa do seu computador quando você menos espera, e sem o seu conhecimento. Depois que esse código foi introduzido, seu computador não funciona direito, ou simplesmente não funciona porque os códigos se confundem tanto com as mensagens conflitantes que param de produzir os resultados esperados. As fofocas humanas funcionam exatamente da mesma forma. Por exemplo, você está começando uma nova aula com um professor, e aguarda isso há muito tempo. No primeiro dia de aula, você se encontra com alguém que já cursou aquela matéria que lhe diz: "Ah, aquele professor é um sujeito pernóstico. Ele não faz ideia sobre o que está falando, e cuidado, já ouvi dizer que é tarado." Você imediatamente se impressiona com aquelas palavras e com o código emocional da pessoa quando disse isso, mas não está consciente das motivações dela para lhe dizer aquilo. Essa pessoa poderia estar irritada por não ter conseguido passar, ou simplesmente fazendo uma suposição baseada em medo e preconceito. Mas como você aprendeu a ingerir informações como uma criança, alguma parte do seu ser acredita na fofoca e você vai assistir à aula.
Enquanto o professor fala, você sente o veneno se formando em seu espírito e não percebe que está vendo o professor através dos olhos da pessoa que fez a fofoca. Então você começa a falar para as outras pessoas na classe da mesma forma, um pernóstico e tarado. Você odeia a aula e logo decide desistir. Culpa o professor, mas a verdadeira culpada é a fofoca. Toda essa confusão pode ser causada por um único vírus de computador. Um pequeno trecho de desinformação pode interromper a comunicação entre pessoas, infectando cada indivíduo que passa a contagiar outros. Imagine que cada vez que os outros fofocam com você, inserem um vírus de computador em sua mente, fazendo com que pense menos claramente. Depois imagine que no esforço para limpar a própria confusão e conseguir alívio do veneno, você fofoca e espalha esses vírus para mais alguém. Agora, imagine esse padrão caminhando numa corrente infinita entre todos os seres humanos da Terra. O resultado é um mundo cheio de pessoas que podem apenas receber informações através dos circuitos entupidos com um vírus contagioso e venenoso. Uma vez mais, esse vírus venenoso é o que os toltecas chamam de mitote, o caos de milhares de vozes diferentes, todas tentando falar ao mesmo tempo na mente. Ainda pior são os feiticeiros ou hackers de computador os que intencionalmente espalham o vírus. Recorde a época quando você ou algum seu conhecido estava zangado com outra pessoa e desejava se vingar. Para buscar a vingança, você disse alguma coisa para ou sobre a pessoa com a intenção de espalhar veneno e fazer com que essa pessoa se sentisse mal consigo mesma. Quando crianças, fazemos isso sem pensar, mas quando crescemos nos tornamos muito mais calculistas em nossos esforços para rebaixar outra pessoa. Então mentimos para nós mesmos e dizemos que essa pessoa recebeu um castigo justo para seus malfeitos. Quando enxergamos o mundo através de um vírus de computador, é fácil justificar o comportamento mais cruel. O que deixamos de perceber é que o mau uso de nossa palavra está nos enterrando cada vez mais no sonho do inferno. Asterisco, asterisco, asterisco. Por anos a fio recebemos fofocas e opiniões do outros, mas também da forma como usamos a palavra conosco. Falamos conosco constantemente a maior parte do tempo dizendo coisas como: puxa, estou gordo, estou feio, estou ficando velho, estou perdendo os cabelos, sou estúpido, nunca entendo nada, jamais serei bom o suficiente e nunca serei perfeito. Está vendo como usamos nossa palavra contra nós mesmos? Precisamos começar a compreender o que a palavra é e o que a palavra faz. Se você compreender o primeiro compromisso, é ser impecável com sua palavra, você começa a perceber todas as mudanças que podem acontecer em sua vida. Primeiro, na forma como você lida consigo mesmo, e depois, na forma como lida com outras pessoas, especialmente aquelas a quem ama mais. Considere quantas vezes você mexericou sobre a pessoa que ama para conquistar o apoio de outros para o seu ponto de vista. Quantas vezes você capitulou a atenção dos outros e espalhou veneno sobre quem ama mais, a fim de tornar sua posição correta. Sua opinião não é nada além do seu ponto de vista. Não é necessariamente verdadeira. Sua opinião deriva de suas crenças, do seu próprio ego e do seu próprio sonho. Criamos todo esse veneno e o espalhamos aos outros, de forma que possamos imaginar certos em nosso ponto de vista. Se adotarmos o primeiro acordo e nos tornarmos impecáveis em relação à nossa palavra, qualquer veneno emocional será limpo de nossa mente e de toda a comunicação em nossos relacionamentos pessoais, incluindo nosso animal de estimação, cão ou gato. A impecabilidade no mundo também irá conferir imunidade em relação a alguém colocando um encantamento em você. Você apenas receberá a ideia negativa se sua mente for um terreno fértil para essa ideia. Quando você se toma impecável em relação à sua palavra, sua mente não mais se constitui em terreno fértil para as palavras que formam a magia negra. Ao invés disso, é um terreno fértil para palavras que venham do amor. Você pode medir a impecabilidade de sua palavra pelo seu nível de amor próprio. Quanto você ama a si mesmo e como se sente consigo são diretamente proporcionais à qualidade e integridade de sua palavra. Quando você é impecável com suas palavras, sente-se bem, feliz e em paz. Você pode transcender o sonho do inferno apenas firmando o compromisso de ser impecável com sua palavra. Neste instante estou plantando essa semente em sua cabeça. Se ela vai ou não crescer depende de quão fértil sua mente é para as sementes do amor. Cabe a você firmar esse compromisso com você mesmo. Sou impecável com minha palavra. Cuide dessa semente e à medida que ela germinar em sua mente, irá gerar mais sementes de amor para substituir as sementes de ódio. Esse primeiro compromisso irá mudar o tipo de sementes que brotam de sua mente. Ser impecável com a própria palavra. Este é o primeiro compromisso que você deve fazer se quiser ser livre, se quiser ser feliz, se quiser transcender o nível de existência que é o inferno. Use a palavra para espalhar o amor. Use magia branca, começando com você mesmo. Diga a si próprio quão maravilhoso você é, como é grande. Diga a si mesmo como gosta de você. Use a palavra para quebrar todos os pequenos compromissos que o fazem sofrer. É possível. É possível porque eu fiz isso, e não sou melhor do que você. Não, somos exatamente a mesma coisa. Temos o mesmo tipo de cérebro e o mesmo tipo de corpo. Somos humanos. Se eu fui capaz de quebrar esses compromissos e criar novos compromissos, então você pode fazer a mesma coisa. Se posso ser impecável com minha palavra, por que você não pode? Apenas esse compromisso pode mudar toda a sua vida. A impecabilidade da palavra pode levar à liberdade pessoal, ao sucesso e à abundância. Pode facilmente dissolver todo o medo e transformá-lo em alegria e amor. Imagine só o que você pode criar com a impecabilidade da palavra. Com a impecabilidade da palavra, você pode transcender o sonho do medo e viver uma vida diferente. Pode viver no céu no meio de milhares de pessoas que vivem no inferno, porque você é imune a esse inferno. Você pode atingir o reino do céu apenas com este compromisso. Seja impecável com sua palavra. O segundo compromisso. Não leve nada para o lado pessoal. Os 3 compromissos seguintes, na verdade, se originam do primeiro. Bem-vinda, Giza. Giza, Bom dia, bom dia. bom dia. Nós passamos o primeiro compromisso. Esse livro é bem curtinho. Eu sei se continua já para o segundo compromisso, acho que amanhã. A gente tem até sexta-feira para ler com tranquilidade. Eu vou colocar só a respeito desse primeiro compromisso, que quando eu conheci o Luiz, eu achava que era só uma questão de semântica, eu não entendia
a importância de trocar a forma que a gente fala, porque é muito poderoso, né? Toda magia vem do verbo, vem da vibração. É uma das primeiras coisas que a gente tem que prestar atenção na nossa vida, é o que a gente fala e como a gente fala, né? Porque aí está toda a nossa intenção. Muito, muito importante esse primeiro compromisso. As palavras têm um poder, né? Magia tanto para o ruim quanto para o bem. E o compromisso e a impecabilidade da palavra que ele fala nesse primeiro compromisso, seja impecável com a palavra, é aquilo que a gente admite e aceita, né? De pegar aquilo que os outros, ou a outra pessoa fala para você, fala para mim, aceitar isso como verdade ou não. Mas é um tipo mesmo de uma magia dominadora que entra na mente da pessoa, como ele dá o exemplo aí da menina que se alguém fala que ela é feia e ela aceita que ela é feia, principalmente, né, naquela fase e aonde que a pessoa está se descobrindo e ela aceita isso, e isso é um estrago que pode fazer para o resto da vida dessa pessoa. E que ela é incapaz, e que ela não será produtiva ou conquistar seus sonhos. Guisa, já leu esse livro? Você tem alguma coisa a comentar? Está fechado o seu microfone. Ontem, oi, bom dia, meninas. Ontem eu ainda não ouvi o de ontem. É o mesmo do de hoje? Continuou com o primeiro compromisso? Ontem foi a descoberta dos sonhos, não, a domesticação e descoberta dos sonhos. Deixa eu só reconfirmar aqui o nome para não falar errado. Domesticação e o sonho do planeta. Ele deu uma introdução desse livro. Hoje é o primeiro compromisso. Lemos 14 páginas ontem e hoje mais ou menos, então vamos parar aqui no primeiro compromisso para não ficar dividido, né? Amanhã vejo um segundo, que ele tem 85 páginas só esse livro, ele é bem curtinho, mas ele é um livro só importantíssimo, muito bacana. Sim, eu não li não, vou ouvir hoje eu vou ouvir o que ele é o de ontem e o de hoje, quando se liberar. Beleza. Então, bom, obrigada, Duda, pela participação. Hoje, o bom que ele é curtinho, que dá para ir rapidinho, né? Rapidinho a gente vê essas páginas. A gente vai bem leve para essas semanas aí, para a gente dar conta de ler ele todo, até sexta-feira. Tá joia? Bom dia para vocês. Obrigada, Joyce. Bom dia, gratidão. Obrigada. Até amanhã. Juramar, tem um bom dia para você também. Tchau, tchau.